Começa agora na Novo Tempo, curso bíblico interativo Profecias de Daniel. Muito bem, está começando agora mais uma edição do seu estudo bíblico de todo sábado à tarde. Nós estamos juntos porque está na hora de dar início a mais uma edição do curso interativo nesta série inesquecível, onde estamos estudando o livro de Daniel e as profecias de Daniel. E eu quero agradecer a você que tem estado conosco a cada sábado, já separou esse horário, tanto aqui no YouTube, no endereço Adventistas ACSR, e também está comigo agora ao vivo aqui na Rádio Novo Tempo, 99.9, nesta tarde de sábado. Então seja bem-vindo e muito obrigado aí pelo carinho da sua sintonia, da sua audiência, porque o estudo de hoje vai estar maravilhoso, como sempre, meu querido amigo pastor Juscelino, que já está todo concentrado ali também. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo, Tobias. Boa tarde ao ouvinte da rádio, a você que nos acompanha pela internet também. E é sempre bom estarmos aqui. Estamos chegando ao final, da nossa temporada. É verdade. Segunda temporada de 2023 aqui no Estudo da Bíblia, né? É verdade. Pastor, vamos lembrar o seguinte. Quem está nos acompanhando agora, hoje vai ter um serviço bem legal, que é ter a resposta às suas perguntas. Sim, então, sim. Olha só, o mesmo telefone que o aluno usa para solicitar o estudo, né? Aliás, vamos mostrar aqui na câmera, pastor. Sim, O sim. pessoal da técnica ali fica sofrendo que a gente vai improvisando, mas está aqui, ó. Tá? Esse é o estudo sobre Daniel e você pode ter um desse na sua casa de graça. Como é que eu faço, pastor, se eu quiser receber a revista, que na verdade é o estudo de tudo que a gente está conversando até agora? Todo o livro de Daniel está aqui explicado. Sim. Como é que faz o nosso ouvinte agora aqui na rádio ou quem está nos acompanhando no YouTube para receber em casa de graça? Perfeito. É simples. Vou entregar o pastor Lucas, ele fica segurando. Claro. Se você desejar receber esse material físico, impresso, você pode solicitar para a Rádio Novo Tempo, para nós aqui. Anota aí o número, 51, é o DDD, 9810 59 93 8. Vou repetir, 981 05 99 38. Isso. Tá? Agora, se quiser em PDF, também a gente pode enviar imediatamente, né, Tobias? Exato, porque aí o envio vai ser até mais rápido. Claro que aqui, o pastor Lucas está vendo uma publicação muito bonita, pastor. Linda demais. Né? Agora, se você não quer esperar o tempo dos Correios, então tudo que está aqui, ele vai ser enviado em PDF, aí você recebe... Aliás, eu fiz isso esses dias, tá? Sim. Exatamente para esse curso aqui. Ótimo. Lá quando a gente fez o início, na semana ali da estreia, eu digo, eu vou testar esse negócio aí mesmo, para ver se realmente funciona. Não deu 10 minutos entre fazer o cadastro, e receber no meu e-mail fornecido em PDF. Inclusive está aqui no meu computador também a versão, com todos os textos, as orientações, as indicações, enfim. Então vale a pena, Até porque no ano que vem nós vamos ter mais 2 temporadas também. Sim, e fica a dica, para quem quer ter esses materiais, é sempre bom ter em casa para revisar de vez em quando, tirar alguma dúvida e assim por diante. Verdade. Né, pastor? Com certeza. Nossos convidados de hoje... Pastor Lucas Brumati, ele que é o diretor do Centro de Vida Saudável, é isso mesmo? Isso pastor? mesmo. Aqui conhecido, pelos cristãos como Igreja do Iguatemi, mas não fica no Shopping Iguatemi, aqui no bairro Passo da Areia. A gente tem que explicar porque tive pessoas que ligaram achando que era no Shopping Iguatemi, a gente teve que explicar que não é. Rua Roque Calage 593. Fique à vontade para vir e conhecer o nosso Centro de Vida Saudável e fazer alguns cursos, atendimentos conosco aí, tudo de forma gratuita. Maravilha. Muito bem. E também está conosco aqui o pastor Diego. Tudo bem, pastor? Tudo certo, Tobias. É um prazer estar aqui junto com vocês. Nos últimos episódios da série aí sobre Daniel. E com certeza vai ser uma bênção. Fala um pouquinho sobre o trabalho, pastor. Está atualmente onde? Atualmente eu pastoreio 6 igrejas aqui na cidade de Porto Alegre. Estou no 4º ano aqui na região.
E estamos finalizando o ano com muitas bênçãos, graças a Deus. 6 igrejas, pastor. 6 Muito bom. igrejas. Como é que faz para dar conta de 6 igrejas? Só Jesus na causa. Não dorme. Não dorme. Só é possível com o apoio dos líderes Quantos da igreja, membros né? no total em média, dessas 6? 450 membros, mais ou menos, com os amigos também que estudam a Bíblia. Sim. Mas só é possível pela graça e com o apoio dos irmãos mesmo, né? Os irmãos que lideram a igreja é que fazem o ministério avançar. Que Amém. bom, que bom. E você que é, então, né, membro aí das igrejas do pastor Diego, obrigado por fazer parte, né, pastor, da nossa audiência Com hoje. certeza, com certeza. E já fica o convite para a semana que vem também e para as próximas temporadas. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aqui no endereço Adventistas ACSR, 2 coisas, tá? Não esquece, a gente precisa subir aqui o número de visualizações, então dá o like, pastor, não esquece de dar o like. Com né? certeza. E você que está nos vendo agora, percebe que aí embaixo da sua tela tem uma setinha e a palavra compartilhar. Então agora o que faz, pastor? Aquele grupinho chatinho dos bom dias de WhatsApp, né? Porque aquilo ali é uma aprovação, né? É uma aprovação. Quem foi colocado nesse tipo de grupo ali tem uma aprovação. Sim, então sim. agora você vai reverter a maldição em bênção. Pronto. Né? Em vez de ficar só recebendo, pastor Lucas, aquelas mensagenzinhas Compartilha, né? prontas de bom dia, agora você vai colocar aí a palavra de Deus à disposição das pessoas, gerando o quê? O link aqui da nossa aula. Sim, sim. Então coloca lá, compartilha com todo mundo, né, para que mais e mais pessoas saibam do que está acontecendo aqui nesse momento e venham participar também. Até porque nós temos, pastor Juscelino, muita gente do interior, né? Ah, sim, verdade. Da região das fronteiras, Missões, lá do centro ali também os vales, né? Região dos vales. E a Serra Gaúcha, sempre em peso também. Estarei lá esse final de semana. Então, com certeza tem tido assim, uma adesão muito boa. Muito bem. Eu quero fazer uma menção aqui, antes da oração. Nós temos uma audiência desde a primeira temporada de amigos ali de Lajeado Sim, e região, né? verdade. Então fica aqui a nossa solidariedade, porque foram atingidos recentemente pelas enchentes, né? E fica também o nosso desejo que Deus atenda, Sim, né, sim. as necessidades e que eles tenham forças para reconstruir e recomeçar. Verdade. É sempre muito difícil. E eu fico feliz porque a ADRA, né, já está ali trabalhando em algumas localidades. Com certeza. Outras instituições, agremiações estão ali também colaborando. Mas é muito difícil porque há perda material, que foi significativa, e infelizmente dezenas de vidas. Né? O material a gente sofre um pouco, trabalha. Mas constrói de novo, né? Constrói a vida, né? E casos muito tristes, né? Pessoas que viram, inclusive, os seus familiares no momento final sendo levados pela enxurrada. Então, Muito triste. não temos muito o que dizer nessa hora que realmente vai causar um efeito do que, pastor, que as pessoas saibam que o conforto é Deus. Com certeza. Né? A esperança que Ele nos fornece. E é por isso que a gente estuda a Bíblia aqui na Rádio Novo Tempo, todo dia, incentivando que as pessoas conheçam da palavra e que se abasteçam dessa palavra também Verdade. de forma prática, né? E desejamos então esta bênção a esses amigos que sofrem nesse momento, né? E que encontrem a esperança que só o nosso Salvador pode dar. Amém. Pastor Diego, poderia nos trazer uma prece nesse Claro. momento para que a gente possa começar o estudo? E acho que é possível incluir esse pessoal também, sim. né, que precisa dessas orações. E já que o pessoal acompanha o programa, As famílias enlutadas, né? quem sabe incentivar, né, o pessoal que ainda não participou de nenhum movimento de auxílio, para enviar um recurso para ajudar esse pessoal, né? Tem muita gente empenhada nisso. Vamos orar Verdade. então. Vamos lá? Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e teu Espírito tem guiado nossa vida e agido no mundo, mesmo quando nossas percepções são tão limitadas. Nós te agradecemos porque temos essa oportunidade de estudarmos a Bíblia. Sim. E queremos pedir a tua bênção nesse momento tão importante. Também pedimos que tu alcance pessoas que foram afetadas de maneira tão triste por essas tempestades e necessitam de graça, de força. Nos usa também e usa outros para ajudá-los. Sim, sim. Então, ser conosco, nos dá entendimento, ilumina nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Esse é o curso bíblico interativo. Bem-vindo você que está com a gente agora. Nas tardes de sábado, pastor Juscelino, a gente já criou esse costume, né? Sim. Chega ali, depois do almoço,
Descansa um pouco. Dá até para dar uma descansadinha, mas depois... olho na TV, ouvido no rádio, para acompanhar aqui o estudo de hoje. Aliás, nós estamos no penúltimo, né? É o penúltimo, Sábado que vem a gente vai encerrar essa segunda temporada aqui, Verdade. que vai deixar saudade. Agora, pastor, tem como a gente dar uma resumida no que nós vimos até agora, especialmente no tema de sábado passado, que foi um tema pesado, Sim, é né? verdade. Exigiu muito aqui dos nossos apresentadores. Pesado no sentido de muita informação, né? Mas importantíssimo que a gente Sim, aprendeu sim. aqui. Temos como dar fazer um pequeno resumo? Com certeza. Daniel é o livro da esperança. E o Tobias chamou atenção agora há pouco para pessoas que estão vivendo debaixo de escombros, sonhos destruídos, né? Vidas destruídas, sofrendo muito, né? Com as enchentes e tudo mais. Daniel, portanto, ele traz à tona a verdade de que Deus é soberano. Em uma frase é isso: Deus é soberano. Ele está no controle da história. Ele se revela e entra junto conosco na história. Ele caminha conosco. Aliás, são duas partes do livro, né? A grosso modo falando, a parte histórica e a parte profética. Do capítulo 1 ao 6, a parte profética. Desculpa, a parte histórica. Mas o capítulo 2 tem ali o dedo da profecia. Quer dizer, no capítulo 1, Babilônia vence Jerusalém. Deus entregou Jerusalém à Babilônia. Por quê? Quebra da aliança. O povo de Deus estava longe de Deus. E sendo omisso ao dever de abençoar outras pessoas também. Oprimindo os mais fracos também. Não atendiam às necessidades dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros. Além de idolatria, que estava muito presente no meio do povo de Deus. Judá. As outras tribos já haviam caído, né, desde 722 a.C. Estamos no ano 605, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém. Depois ele volta em 597 e 586, quando o santuário é destruído, além da cidade. Muita gente é levada para o cativeiro, entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aí no capítulo 2, tem o sonho da grande estátua, onde Deus revela a história, a sucessão de impérios mundiais, através do sonho da estátua, até a vinda de Cristo. O reino de Deus que será estabelecido para sempre. No capítulo 3, você tem o rei construindo uma estátua toda de ouro, dizendo, não, o meu reino será eterno. E aí, obrigando a adoração diante da estátua. 3 amigos de Daniel não adoram aquela estátua. E são jogados na fornalha. Jesus aparece na fornalha para defender. Né? E aí, acontece que no capítulo 4, o rei, em sua vaidade, ele diz, olha, não é essa grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder? Nos jardins suspensos, né? Uma das 7 maravilhas do mundo. Deus faz com que o rei fique 7 anos ali comendo como animal, pensando que era um animal. Deus permitiu a insanidade para quebrar o orgulho do rei e salvar o rei. O capítulo 4 é a fala do rei. Capítulo 5, você tem a invasão de... E só que um adendo aqui, pastor, para quem perdeu o que nós conversamos lá atrás, quando o rei tenta fazer uma estátua de ouro, ele já tinha recebido a informação de Daniel. Já tinha. Ou seja, o que ele tentou fazer ali? Mudar a história que Deus tinha já apresentado. Ela não tinha acontecido ainda, mas Deus disse que iria acontecer. Sim, e uma coisa interessante que a gente aprende desde o primeiro estudo aqui, né, e vai se concretizando a cada encontro, é que, independente do que eu queira ou não, continua avançando. Quer dizer, tudo aquilo que Deus vai ser assim... Aconteceu, independente... E nós estamos falando de Nabucodonosor. Né? Se alguém tinha poder humanamente falando, era esse camarada. E, no entanto, Deus mostrou para ele assim, olha só, vai acontecer tudo o que eu estou dizendo, conforme eu estou dizendo, queira você ou não. O que traz para nós, enquanto o senhor fala, pastor, uma questão de uma postura de humildade. Né? Porque eu não vou conseguir quebrar os planos de Deus, nem modificar os planos de Deus. Sim. E às vezes eu percebo na cristandade uma certa ideia de que eu posso
Aliás, eu já ouvi isso, inclusive, né, que eu posso determinar a Deus. E ele fala. Deus eu determino. Não determino absolutamente nada porque eu não sou nada. Perfeito. Então, assim, só fazer esse adendo porque de repente alguém perdeu lá atrás a explicação, verdade, né? verdade. Pois não, pastor. E aí, só para concluir, então, essa reprise do que nós já estudamos, no capítulo 5, Ciro invade Jerusalém, Babilônia. Ciro era persa, né? Invadiu lá em 539, 538. A contagem dele é de primavera a primavera, né? Pega os 2 anos. Nota que 70 anos logo vai se cumprir, porque era a profecia, a previsão de um cativeiro, né? Em Jeremias 29. Acontece que, depois disso, você tem o capítulo 6, onde Daniel, já no reino de Dario ali, persa, que era corregente em Babilônia. Ciro era o mandatário mesmo. O reino era Medo-Persa, mas depois ficou Pérsia-Média, né? Porque o Ciro sobressaiu. Acontece que Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele orava a Deus e não adorava o rei, não orava ao rei e tudo mais. Você vê a fidelidade de Daniel sendo compensada porque ele foi liberto pelo anjo que fechou a boca do leão. No capítulo 7, nós temos agora o início da sessão profética do livro. O retorno ao texto em hebraico, né? Estava em aramaico. Até o 7:28 é aramaico. De 2:4, segunda parte, até o 7:28. Acontece que essa retomada para o hebraico é interessante porque temas da Bíblia hebraica vai aparecer, né? Ou seja, agora o conflito entre o bem e o mal ele vai ser apresentado de forma intensa e a linguagem hebraica ela vai favorecer, né? O aparecimento da linguagem de Levíticos, por exemplo. Como assim? Bom, o capítulo 7, ele reprisa Deus, característica da literatura apocalíptica e do livro de Daniel. Deus ele vai apresentando novamente o que ele apresentou antes. Na visão da estátua, os 4 impérios mundiais, depois a política e a religião se une, e a divisão do Império Romano, a pedra que é o reino de Cristo. No capítulo 7, 4 animais, não vou entrar agora por causa do tempo, 4 animais, depois surge ali chifres, um chifre pequeno com características humanas, política e religião, né, promiscuidade, e o reino de Deus, o juízo divino aparece em Daniel capítulo 7, para fazer justiça à opressão, à perseguição do povo de Deus. O reino de Deus finalmente aparece, né, a volta de Cristo. Capítulo 8, 2 animaizinhos aparecem, mesma descrição de Levíticos, um bode e um carneiro, estão conduzindo o pensamento para o juízo divino, porque essa é a linguagem lá de Levíticos, onde, nesse capítulo, a Pérsia e a Média são retratadas, chamadas pelo nome, inclusive, né? Deus, isso foi revelado lá atrás, não é? Então, estamos falando de 553 a.C., no caso do capítulo 8. Quase 600 anos. Exatamente. Antes da história se cumprir, Deus avisa. E aí, também Deus anunciou uma data, um período de espera até que o juízo de Deus viesse. Isso no capítulo 8. Até 2.300 cidades e manhãs e o santuário será purificado. Capítulo 9, então, já para a gente entrar no tema de hoje. Capítulo 9, foi semana passada, um período, Daniel ora pedindo a libertação, o decreto, que o decreto sai, a saída do cativeiro, né? Acontece que o anjo Gabriel, ele fala assim, olha, da grande profecia, 2.300 anos de espera até o juízo de Deus acontecer, 490 anos estão determinados para que vocês, judeus, se preparem para receberem o Messias, o Salvador da humanidade. É as 70 semanas. Foi o que nós estudamos. Sim. Né? Então, assim, em linhas gerais... Muito bem. Agora, Daniel, ali tem uma tristeza, pastor. A partir de Daniel 10, 1 a 3, né? O que ele viu, né? Por que dessa tristeza e o que ele fez? Perfeito, excelente pergunta. Vamos lá. Daniel, capítulo 10, começa assim: no 3º ano de Ciro, capítulo 10, versículo 1, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Olha, nós estamos no 3º ano do reinado de Ciro, Ciro o persa. Portanto, 536, 535 a.C., 2 anos depois da visão do capítulo 9. Tá?
Ciro começou a reinar em 538, 539, 538. 2 anos depois, no terceiro ano, quer dizer, 3 anos depois do início do seu reinado, Daniel tem, portanto, uma visão. E ele é chamado aqui de Beltesazar. O nome posto pelo rei Nabucodonosor. Isso quer dizer que Daniel continuava na corte de Babilônia, né? Embora Ciro era quem dominava ali. Cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Veja, 1 ano antes dessa visão aqui, e essa revelação que causou tremores em Daniel, falando de grande conflito, o povo havia, de acordo com o decreto de Ciro, havia voltado, 50 mil pessoas haviam voltado para Jerusalém. Esse foi o primeiro decreto, né? E aí, assim, ele entendeu a palavra, versículo 2, versículo 1 ainda, né? E teve a inteligência da visão. Daniel tinha por volta de 90 anos aqui. Ele não voltou com os que foram libertos. A descrição ele ficou, né? Porque estava idoso e tal. A descrição, para ele, seria muito desgastante. A descrição do decreto de Ciro é linda, né? Eu vou ler aqui rapidamente, olha. Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 23. O Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Uau! Ciro, aquele que lá em Isaías capítulo 49, 45 até o 49, é mencionado pelo nome. Isso mais de 100 anos antes de ele nascer, ou surgir em cena. Né? Chamado de ungido. Conforme Daniel 9 diz, né? Aquele que viria trazer a libertação do cativeiro. Isso aconteceu, já tinha acontecido, porque estamos no terceiro ano de Ciro. Ciro chegou ao reino, 1 ano depois já liberta o povo, e aí, aliás, 2 anos depois liberta o povo, e agora no terceiro ano, Daniel tem uma visão, tá? Eu quero até fazer um bate-bola rapidinho, Tobias, com o pastor Lucas, pegar ele assim de surpresa. Que ser ele viu? Mas antes de você falar, que ele ficou assim temeroso, né? Eu quero só pedir aí, eu preparei um PowerPoint rápido, para a gente facilitar visualmente para quem nos acompanha. Olha lá, aparece aí o primeiro PowerPoint, por favor, Bruno, que está aí na técnica aí. Você tem, aparece aí na tela, eu vou pegar aqui, está mais completo. Olha só, rapidamente aqui para a gente se situar no tempo. Enquanto vocês olham na tela, eu tenho ele aqui para mim. Só um minutinho. Você tem, olha lá. Pronto. Você tem, olha lá, reinados, decretos e eventos, né? Aparece aí, ó. Ciro 2, tem aí a idade, o período de reinado dele, mas vocês têm aí, vocês veem na tela, o decreto de Ciro. Para mim aqui aparece em vermelho. 537, antes de Cristo. Isso está relatado em Esdras 1 e 2. Houve o primeiro retorno, né? 50 mil retornam, tá tudo aí também. O contexto de Daniel 10 é assim. Daniel ficou triste, abatido e jejuou por 3 semanas porque estava havendo uma oposição à reconstrução da cidade e do templo. Ou seja, no nosso PowerPoint aí, eu coloquei aí, ó, veja, 535 antes de Cristo, houve uma oposição e parou a obra, né? Mas veja, nesse momento aí do capítulo, exatamente nessa data, o que estava acontecendo? O contexto. Só ler lá Esdras, vai dizer. Esdras capítulo 4, menciona muito bem. Houve uma oposição. O povo da terra, chamado assim, samaritanos, quer dizer, pessoas que... Cita até o nome do rei, né? Que os mandou de volta, depois que Samaria caiu, foi destruída, o rei da Assíria, da época, enviou muita gente de volta para as terras, para Jerusalém. E essa gente era gente assim, não era o Israel puro, mas muita gente que casou com outras nações, nacionalidade, né? Um judeu que se casou com outra nacionalidade. E aí trouxeram também os costumes pagãos, adoração a ídolos e tudo mais. Eles estavam lá.
E quando o Ciro faz o decreto, que está aí na tela, né? 537 a.C., para o retorno dos judeus que estavam prisioneiros em Babilônia, essa gente que estava lá falou assim, olha, deixa a gente construir com vocês a cidade. E aí a resposta dos antigos cativos, judeus puros, por assim dizer, disseram, não, nós faremos, porque existe um decreto do rei Ciro e nós cumpriremos, e Deus está conosco. Eles sabiam qual era a intenção. Depois eles começaram a fazer oposição, escreveram carta para o rei da Pérsia, para impedir que houvesse reconstrução, dizendo, eles vão reconstruir e eles são rebeldes, por isso que o Nabucodonosor, lá no passado, os escravizou. Então é melhor não deixar reconstruir. E foi muita oposição que tiveram. Eu vou parar por aqui, né, nesse contexto histórico, mas só mencionar o seguinte. Daniel então ora pedindo a Deus a intervenção. Ele vê assim, vai ter grande conflito, não vai ser fácil a reconstrução. Aí ele ora durante 3 semanas. O costume era orar e jejuar 3 dias. Para o mundo judeu na época. Mas ele multiplica, né? 7 por 7. 21 dias de oração e jejum. Depois a gente vai ver que não era preciso. Porque Deus não precisa da nossa oração, necessariamente, das nossas palavras. Deus responde antes, porque ele sabe o clamor do seu povo antes mesmo do povo falar. E aí eu encerro dizendo assim, Daniel orou, e aqui ele dá a data, né, no dia 24 do primeiro mês de Nisan, mês da Páscoa, primeiro mês do ano judaico, mês da Páscoa. Isso é muito significativo. Do dia 14 até o dia 21 do mês de Nisan era a Páscoa. E aí, 3 dias depois ele está orando. Por quê? Ele falou, eu não comi nem carne nem vinho, ou seja, não comi a carne do cordeiro, não tomei o suco da uva, típico da Páscoa. E a Páscoa lembra o quê? Passagem, libertação. Sim. Do Egito, e também a Páscoa também faz uma referência à entrada do povo em Canaã, na época de Josué. Eles também celebraram a Páscoa antes de entrar. Para dizer o quê? É Deus que nos liberta. O contexto da Páscoa tem a ver com a libertação dos primogênitos lá no livro de Êxodo, quando a 10ª praga do Egito caiu sobre os primogênitos egípcios, mas quem tinha o sangue nos portais e sacrificou o cordeiro, tinha a libertação. Eu fiquei curioso, porque até agora eu não ouvi a resposta do que Daniel viu. Pois não. Então, vou jogar para ele aqui. Vamos lá, dizer. É que realmente, se o estudo passado teve muita informação, esse também vai ter, né? Daniel capítulo 10, o próprio capítulo, na verdade, na sequência ali no verso 5, ele começa a descrever o que Daniel viu durante essa visão. E a narrativa do texto diz assim, olha, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como de berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Pela narrativa de Daniel, ele viu o quê? Um homem com algumas características. Agora a questão é, quem é esse homem que ele viu? Só pela narrativa desse texto em específico, você não tem a resposta. Mas esse texto ele está em paralelo pelas características com uma visão que João teve lá na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, no primeiro capítulo. Porque quando João, inclusive nós vamos ler essa passagem aqui de forma bem rápida, tá? Quando João, capítulo 1, verso 12 em diante, ele tem a visão, ele vê alguém, um homem, como o filho do homem, né, na descrição dele, com as mesmas características. E aí ele traz mais detalhes que fala quem é esse homem que Daniel viu. Olha só, capítulo 1, verso 12, começando aqui no 12 até o 18. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Olha para você ver a sequência das informações, né? Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como um morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro, o último. É aquele que vive e estive morto. Mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno.
Pelo finalzinho da narrativa, você já consegue entender quem é. Quem é que estava morto, mas ressuscitou? Cristo, né? O próprio Cristo, Jesus. E com a sua ressurreição, ele obteve a chave do quê? Da morte. Da morte. O que garante a ressurreição de quem? Dos salvos, aqueles que forem fiéis. Então, a narrativa de João, quando ele teve a visão lá em Apocalipse, ela esclarece quem era o homem que Daniel viu. Daniel, em sua visão, ele viu o próprio Filho de Deus, o próprio Deus ali na pessoa de Jesus. E as características são semelhantes e não são à toa essas características, elas têm um significado, elas trazem consigo um significado a ser defendido, né? Se você está acompanhando pela apostila de caso, você vai ver que tem aqui na sua apostila a definição das características e os detalhes dela. Como, por exemplo, você tem a vestimenta de linha e as vestes talares representam a pureza que Cristo possuía, o quanto ele era puro. Depois você vem para o cingimento, né? O cinto de ouro ali, a cingidura de ouro, falava da prontidão de Cristo em sua pureza, de atender a igreja, de servir a igreja e de contribuir para o crescimento do povo de Deus. Depois você tem os olhos como tochas de fogo, que revela a firmeza de seu semblante. O fogo é aquele que purifica, né? Então eu imagino Deus olhando para mim, só o olhar de Deus, ele já busca trazer a correção daquilo que precisa na minha vida. Sim. E um detalhe curioso aqui, né? Eu imagino que quando Cristo olha para Barrabás, quando estava ali, esqueci o nome ali, do lugar onde ele estava ali, todo machucado, ferido, e Barrabás saiu, no momento em que foi feita a troca e o povo escolheu libertar Barrabás, foi com esse olhar que Cristo olhou para ele. E Barrabás, ele teve a maior oportunidade da vida dele, de ser alcançado e entender que o que Cristo estava fazendo era a prontidão de Cristo em entregar a própria vida para salvar até mesmo Barrabás. Com certeza. Para mostrar a firmeza de Cristo. E por fim ele tem ali os pés como de bronze, que fala do poder glorioso de Cristo, da capacidade, do que Deus podia fazer em prol do povo. Eu queria só um adendo, Tobias, sobre esse tópico aí, né? Essa revelação majestosa, né? Desse ser glorioso. Bom, nós sabemos que é Jesus, mas o Daniel não sabia no momento. E ele tremeu. Ele se desfigurou, ele relata aqui, né? Fiquei sem força, sem palavras. Fiquei, assim, temeroso. Quando é que isso acontece na Bíblia? Somente quando existe uma revelação do próprio Deus. Do próprio Deus. Diante do anjo Gabriel, ele não tem essa condição, não fica nessa condição, acontece, né? Ele não desmaia, não perde a força. Esses sintomas não existem. Exato. Outra coisa, uma atitude de adoração, né? de reverência, assim, nesse nível, não. Agora, é curioso que em Josué 5, a expressão lá começa quando Josué vê o grande mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor, que na Bíblia está em maiúsculo, que é o próprio Cristo. E como que a gente sabe que é o próprio Cristo? Josué adorou. Na Bíblia, anjos não aceitam adoração. Mas quando é Jesus que se revela como um grande mensageiro, ele obviamente que é adorado. Aí assim, levantei os olhos e vi, né? E olhei, e eis um homem vestido de linho. Levantei os olhos, a mesma expressão lá. Então isso aqui a Bíblia está afirmando o quê? Opa, é o mesmo ser. É o paralelo. É paralelo. O início da visão. Igual. Exatamente. Daniel 8:11, existe uma expressão chamada Sar Tzavá, que é o príncipe do exército. E essa expressão aparece em Josué. Aqui o próprio Ducan coloca no comentário dele também, que aqui em Daniel 10, essa expressão aparece separada, mas ela aparece. Né? Agora, e Ezequiel 1:14-28 tem a mesma descrição desse ser, assim como em Apocalipse. Né? Conclusão da ópera. É o mesmo ser. Inclusive em Daniel 8:11, aquele que é o sumo sacerdote que vai ministrar a nosso favor no juízo. E sabemos que é Jesus Cristo. A Bíblia relata, né? Então tá aí. Pastor Lucas, vamos a Daniel 10, 12, 13. Muito bom. Porque a gente quer saber quem que é o príncipe do reino da Pérsia que resiste a Gabriel. Como é que nós podemos entender esse texto? Vamos lá. Primeiro vamos fazer a leitura aqui, né? Daniel 10, começando pelo verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, aí ele dá uma descrição, né? Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Não vou falar quem é Miguel agora, mas em específico aqui, o príncipe do rei da Pérsia. Quando quando Daniel se coloca de joelhos para orar, Deus ele manda a resposta através de um anjo.
representando aqui o anjo Gabriel, possivelmente foi quem veio essa resposta. Porém, o príncipe da Pérsia, ele resistiu, ou seja, como se ele tivesse segurado a resposta de Deus, ou seja, o anjo em resposta de Deus, por 21 dias. E quando nós vamos para a narrativa, essa mesma palavra que foi citada pelo pastor agora, sar, né, que faz referência a príncipe, ela aparece algumas vezes no livro de Daniel, e todas as referências a ela são sobrenaturais. Então, não estava fazendo uma referência a um príncipe humano, literal, né, ou o príncipe real da Pérsia. Mas ele faz a referência ao próprio diabo em específico. Se você parar para analisar, né, só pegando um pouquinho o contexto histórico, para entender o porquê que Daniel ele coloca a expressão príncipe da Pérsia. Ciro, ele era persa. E ele era a mão de Deus para quê? Para libertar o povo. Exato. Porém, Ciro teve um filho chamado Cambyses. E esse filho era contra a decisão do pai de fazer o quê? Libertar o povo. Então, o próprio filho, príncipe, era contra. Então, príncipe da Pérsia foi uma referência a esse ocorrido, aonde Ciro, ele representava a mão de Deus em ação, mas o príncipe da Pérsia, ou seja, o filho dele, representava a mão do diabo tentando bloquear a ação de Deus em prol do povo. Então, aqui não era uma questão humana, mas era uma questão além, sobrenatural. Era uma disputa entre os dois anjos que estavam ali, o diabo tentando bloquear, e aí veio alguém para combater contra o diabo e permitir a saída. Posso fazer uma observação, se vocês permitem? A estrutura do livro de Daniel, ela tem assim, uma estrutura incrível. Maravilhoso. Porque está alinhada de uma maneira assim, impressionante para descrever como os temas que são tratados, eles estão bem assim costurados, né? Então, de certa forma, à medida que ele vai apresentando e escrevendo, os temas posteriores, os capítulos posteriores, eles vão ecoando coisas dos primeiros capítulos, né? Exato. Ainda que os últimos capítulos sejam mais centralizados na escatologia, né? Na profecia, mas ele ecoa, né? Os primeiros acontecimentos. Vou dar exemplos aqui rapidamente. Tá? Claro. Até a perseguição que os amigos de Daniel sofreram no capítulo 3, como a perseguição que Daniel sofreu no capítulo 6, apontam para o tempo que o povo de Deus vai sofrer a perseguição, né? Então, tipo, a postura desses homens revela ou reflete a ideia do que Deus espera do seu povo também, né? E Apocalipse fala disso, dessa perseverança dos santos, né? Mas, em especial, assim, para talvez dar mais força ao que o pastor Lucas falou, o Daniel capítulo 10, ele já revela desde o início que há, nos bastidores dessa história real, há um conflito, né? Ele cita, na tradução que a gente tem o grande conflito, né? O hebraico fala dessa expressão mesmo, né? O próprio nome do Gadol de Saval, Gadol, né? Saval Gadol. O próprio nome de Gabriel já ecoa a ideia de guerra, porque a palavra Gabriel, né, na sua raiz, tem a ver com o vigor, com a valentia, é o herói de guerra mesmo que aparece ali. Então parece que no background, né, no pano de fundo de Daniel, desde o capítulo 1, já há essa tensão né, espiritual ali rolando, onde há uma resistência dos hebreus, né, nessa luta, nesse conflito. E curiosamente, né, e aí eu concluo para não falar demais, né, curiosamente, o que é que acontece? Por trás de Babilônia e Jerusalém, de Nabucodonosor e Jeoaquim, ou de Ciro e todos esses personagens, Dos reinos existe um conflito de adoração no meio. E o livro de Daniel está falando sobre isso, né? Deus é quem entrega, né? No capítulo 1, o povo, mas ele vai junto com os objetos, né? E defende o povo e está agindo ali no meio de Babilônia e tudo mais. Só que no capítulo 10 ele está centralizado aí nesse conflito que houve, nesse intervalo em que o povo está sofrendo a perseguição e opressão lá em Jerusalém para não reconstruir a cidade, que era o cumprimento da profecia apontada no capítulo 9. Veja, desde o decreto, diz ali, né, quando for reconstruir, uma profecia vai acontecer. Sim. Então, por trás dessa situação toda, existe a esfera sobrenatural. Exatamente. E isso também dá margem, né, dá embasamento para acreditar que os personagens que aparecem no capítulo 10, ainda que sejam usados assim termos para falar de pessoas, né, humanas, tem alguma coisa por trás. São né? simbólicos. Né? Aliás, pastor Diego, Literais. aproveitando aqui então, Daniel 10, 13 e 21, o pastor Lucas não quis falar, né? Quem que é Miguel, então, Vou deixar para o meu que veio prestar essa ajuda a Gabriel? Como é que a gente entende? Essa é uma pergunta boa e, claro, existem pessoas que interpretam de maneira diferente, né? Alguns, talvez a maior parte das pessoas acreditam que Miguel seja um anjo de verdade, né? Mas nós cremos de uma maneira diferente e eu vou, assim, argumentar dentro do próprio livro de Daniel ecoando os pensamentos, tá certo?
Quando Daniel tem a visão, né, desse ser com essas vestes talares que o pastor Lucas descreveu, o pastor Juscelino complementou, esse ser é o Miguel. Né? Por quê? Porque nas descrições, né, que a Bíblia faz deste ser, é exatamente da mesma forma. Eu vou fazer aqui uns paralelos para ficar mais claro, né? Mas a gente tem que reconhecer que essa aparição de Miguel ela é muito escassa na Bíblia, Qual né? o significado do nome Miguel? Miguel vem da raiz, né? Micael, é uma junção de 3 palavras em hebraico, né? Micael, que significa quem é como Deus, né? É uma pergunta, na verdade. Mica, né? Que é uma conjunção, né? E El, que é Deus. Micael. Quem é como Deus? É uma pergunta, inclusive, né? Curiosamente, quando Moisés sai, né? Com o povo, eles atravessam o mar, e no Cântico de Moisés, essa pergunta, ela ecoa, né? Quem é como Deus, poderoso nas batalhas, sabe? Porque, tipo, esse personagem reflete o seguinte, ninguém é como ele, né? Ele é grande e poderoso, né? E é interessante. Aparece no livro de Daniel, aparece também no Apocalipse. Mas veja, a descrição que se faz desse personagem faz a gente ter uma luz a respeito de quem é esse personagem enigmático, né? Quando o pastor Juscelino fez esse paralelo, né, da figura de Miguel aparecendo para Josué, ou a figura desse ser, né? De fato, o Daniel capítulo 10 diz que levantei os olhos e olhei, e essa expressão exatamente igual aparece em Josué. Inclusive, Daniel está num tempo de Páscoa, Josué também estava no tempo de Páscoa, né? No mesmo período, num período que estava havendo um conflito, né? E aí esse ser aparece para fortalecer Josué, aparece também para fortalecer Daniel, né? As vestes talares lembram as vestes dos sacerdotes, quando eles ministravam. Se você for ler Êxodo capítulo 28, o Levítico capítulo 16, né, fala dessas vestes. E quando a gente lê a descrição do Apocalipse 1, né, a gente percebe também que são as mesmas vestes e os elementos da visão são muito semelhantes. Exato. Então, quando a gente faz esse paralelismo fora do livro de Daniel, a gente entende o seguinte, são os mesmos personagens, não tem como negar. Né? Agora tem um detalhe. No livro de Daniel, curiosamente, quando a gente... vocês já estudaram, né, nos episódios anteriores, mas no livro de Daniel, quando você faz um paralelo entre o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 11, você vai perceber que o filho do homem, né, o príncipe do exército, filho do homem do capítulo 7, Sim. o príncipe do exército do capítulo 8 e esse personagem do capítulo 10 são a mesma figura. E aí é inegável, dentro do próprio livro, que esse Miguel, que é chamado aqui no versículo 13, nas traduções gerais aparece assim, com um dos primeiros príncipes, mas a tradução é mais assim, firme, né? A original diz o principal dos príncipes, né? Errad Rishonim, eu acho que é assim que chama, mostra que é alguém que não é um anjo comum. Porque se você junta todos esses elementos, né? A descrição do Apocalipse, a descrição de Josué, o filho do homem, do capítulo 7 de Daniel, o capítulo 8 como o sacerdote que intercede pelo povo. E agora no capítulo 10 aparece esse ser, é inegável que esse ser aponta para a pessoa de Jesus mesmo, né? E você vê, desculpa, no começo do capítulo 10, Daniel não entende quem é esse ser, mas ele sabe que é sobrenatural, que é poderoso. Até pela reação dele. Pela reação dele, que é ser divino. Aí o anjo Gabriel vem e fala, calma, é Miguel. Exatamente. Né? E sabe o que é curioso? Que assim, para concluir, né, para não ser muito extenso, nós entendemos que Miguel representa Jesus de fato, por causa de todos esses elementos, mas curiosamente, dentro também da tradição judaica, né, no Talmud, em algumas midrashs também, você encontra essa referência, esse eco de que o Mashiach, né, o Messias, ele teria relação com a pessoa de Miguel. Né, e que teria também essas funções. Jesus fez referência a si mesmo como filho do homem, né? Então, quando você junta todos esses elementos, fica meio difícil você negar a relação entre Miguel e Jesus. E inclusive porque na própria Bíblia o anjo do Senhor, né, que aparece para os pais de Sansão, aparece em outras porções da Bíblia, também está relacionado com a divindade, né? As pessoas que aparecem, quando ele aparece para as pessoas, né, elas se prostram, elas adoram e ele aceita a adoração. Então a gente junta todos esses elementos e entende que Miguel é Jesus, né? Claro. Só fazer síntese. duas citações. Aqui o próprio verso 21 apresenta Miguel como sendo o vosso príncipe. E não apresentaria um anjo como sendo o príncipe do povo de Israel. Então, é mais uma referência. Com certeza. E a Bíblia apresenta Miguel como sendo um arcanjo. E Paulo descreve que quando Cristo voltar, ele vai falar com voz de quê? De arcanjo. Né? Com voz de Ouvis a voz do arcanjo. arcanjo. Aliás, essa explicação aqui do pastor Diego, né, eu estava pensando o seguinte,
Foi uma pequena aula Sim, de bem como se resumida, estuda né? a Bíblia, Sim, inclusive. sim, Né? O pastor Diego várias vezes ele mencionou, olha aqui a junção de vários elementos, buscando uma lógica entre eles, para que a gente não caia no erro de que ele tem uma interpretação particular de toda a Bíblia. Exato. Então, assim, é um modelo muito interessante. As pessoas que estão agora nos vendo no YouTube, por exemplo, depois podem voltar o vídeo, se quiserem, nessa parte, para entender que a Bíblia toda, pastor Tirino, na hora de estudar é exatamente assim. Sim. Né? Para ver se não há alguma contradição, um texto não anula o outro, né? Há uma harmonia. E isso tem que ser deixado É como claro. juntar um quebra-cabeças, né? Exatamente. Porque a gente vê umas teorias que surgem às vezes aí que não tem nada a ver com a Bíblia. Você pergunta né? como é possível acreditar. Exato. Claro né? que é possível, assim, a gente falar... se tivesse mais tempo, falaríamos mais argumentos a respeito disso, né? Mas aqui é de uma maneira É mais bem exíguo o simplificada. tempo, né? Mas e tal. fica, inclusive, a parte pedagógica da coisa aqui, né? De como realmente se tornar um estudante da Bíblia. Né? Agora, pastor Celino, temos uma questão aqui para entender Daniel 11, Aham. né? Os 4 primeiros versos, assim, de forma resumida, como é que a gente faz para entender e se tem algum paralelo com Daniel 8, por exemplo? Perfeito. Olha só. Eu quero colocar aí uma imagem antes, porém, sobre o paralelismo já. Tá? Eu preparei aqui, acho que seguindo a paralelismo exposto por Ducan, eu achei bem interessante. O PowerPoint já deve estar aí, né? O paralelismo. Capítulo 8, a Pérsia é anunciada, no versículo 3 e 4. No capítulo 11, a Pérsia também é anunciada, no versículo 2. Depois vem a Grécia, no capítulo 8, né, nos versos seguintes. Lá no capítulo 11, versículo 3 e 4, a Grécia. Depois vem Roma, retratado no capítulo 8. E aí, no capítulo 11, Roma. Alguns têm uma interpretação ali, uma leve diferença, dizendo que também é a Grécia, e depois que Roma aparece, mas está basicamente aí, eu acho bem coerente essa visão. Chifre pequeno, que é o poder político e religioso, lá no capítulo 8, versículo 9 a 12. No capítulo 11, aparece o conflito norte-sul, né, que nós veremos do que se trata aí nesses versos mencionados aí. E tempo do fim, lá no capítulo 8, versículo 13 em diante, você tem também o tempo do fim sendo retratado no capítulo 11, versículo 40 a 45. Vamos para os primeiros 4 versos ali. Olha lá. Mas eu, no primeiro ano de Dario o Medo, veja que a história voltou um pouquinho, 539, me levantei para o fortalecer e animar. Daniel falando. Agora eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia. Estamos no ano de Ciro e Dario, ok? 539. Que reis sucederam a Ciro na Pérsia? Nós temos o PowerPoint para facilitar para o pessoal que está vendo aí. Preparei esse PowerPoint para ser mais didático. Você tem Cambises, como já foi mencionado, né? Cambises 2. Você tem Dario 1. E você tem, esse é o PowerPoint número 2, tá? Só para situar o pessoal da técnica. Você tem Xerxes, terceiro, que é o mesmo Assuero, esposo que casou com Esther, né? Com Esther. Exatamente. E depois você tem Artaxerxes 1. Obviamente que existe uma outra interpretação que vai incluir um tal de Falso Esmerdes, que reinou aí 2 meses apenas, só que ele não teve proeminência e nem teve protagonismo nesse embate, nesse conflito relatado, capítulo 10, 11, referente ao povo de Deus, a reconstrução da cidade e do templo. Então, vejam, aí está na tela o PowerPoint número 2, esses 4 reis sucederam ali Ciro. Agora, curioso que o Artaxerxes, ele é o mesmo relatado no capítulo 9, né? Que, de acordo com o decreto dele, que foi o terceiro, o decreto que deu validade jurídica, inclusive, para a reconstrução da cidade de Jerusalém, 457 a.C. Esse rei, esse decreto do rei, ele foi usado por Deus, né? Esse 4º rei. Porque, a partir desse decreto, o início da contagem dos 2.300 anos teve lugar. As 70 semanas de anos também, que é o tempo de misericórdia, até a espera do Messias. Então, veja, com essa introdução aqui, você vê que existe uma expectativa messiânica de que Deus também esteja presente, fazendo cumprir os seus planos. Então, veja, os 3 reis já mencionamos aí.
Eu não vou entrar em detalhes sobre a ação deles, porque temos pouco tempo para abarcar esse capítulo tão interessante. Aí depois o versículo... bom, ali diz no versículo 2 ainda, olha lá, 4 reis será acumulado de grandes... O quarto reino será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Então existem relatos em Heródoto, outros autores do passado, que relatam a história antiga dos persas, que falam que Artaxerxes foi inigualável. Agora, depois se levantará um rei, olha lá, poderoso, versículo 3, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Depois de Artaxerxes, tem um vácuo aí que o capítulo 11 não está abarcando, que são outros reis persas, mas nitidamente, conforme o paralelismo com o capítulo 8, que nós apresentamos antes, um rei poderoso se levantou, olha lá, se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Entendemos ser este Alexandre, que dominou a Pérsia vastamente, e ele é o primeiro rei do império que sucedeu a Pérsia. Então está bem nítido aí. Mas no auge do seu reino será quebrado. Alexandre morreu muito cedo, né? 32 anos, vítima de intemperança, né? Uma versão diz. Mas repartido para os 4 ventos do céu o seu reino, mas não para a sua posteridade. Aí tem uma discussão sobre a interpretação dessa frase aqui, se essa posteridade está se referindo aos 4 ventos, aos generais de Alexandre, porque depois da morte dele, 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, reinaram. Depois só Ptolomeu e Seleuco tiveram proeminência, né? Alguns enxergam eles aqui também, na sequência. Mas o ponto é o seguinte, eu encerro aqui para o pessoal avançar aí. Acontece que a posteridade, o termo posteridade ali, ele está no plural, assim como 4 ventos. Então isso pode ser um indicativo de que esse outro reino que sai, que não será dos seus descendentes, como diz aqui, né, passará a outro fora dos seus descendentes. Pode ser uma sinalização de que seja o próprio Império Romano, né, que vem e que não pertence. Aliás, como lá em Daniel 7, Daniel 8, né, dos 4 ventos sai o chifre pequeno. Ok. Sim. Pastor Lucas, na sequência, então, a partir do versículo 5 ali de Daniel 11 até o 39, nosso tempo está acabando, mas assim, de forma objetiva, o que nós podemos entender desses textos todos? Tá, vamos lá. O capítulo 11 de Daniel, ele traz uma abordagem fascinante. Na verdade, se você olha do verso 1 ao verso 4, você tem uma sequência histórica ali de detalhes que são apresentados. Verdade. Que você consegue encaixar a história neles. Mas a partir do momento em que tu entra no verso 5 até o verso 39, verso 40, ele começa a falar do nada do Reino do Norte e o Reino do Sul, sem uma sequer introdução para poder falar sobre esses 2 reinos que se levantariam. O material que vocês vão receber, a apostila, inclusive, que está nas mãos, ela segue um viés de interpretação histórico, onde ela vai pegando os encaixes dentro da história e vai colocando o rei que veio após reino, né? E se estabelecendo. É claro que dentro desse viés de interpretação, você tem ali o Império Medo-Persa, que cai para o Império Grego, com Alexandre o Grande, depois se divide para os 4 generais, e aí desses 4 generais, 2 cai e fica 2. E nesse viés interpretativo histórico, o Reino do Sul e o Reino do Norte são esses 2 generais que se mantêm no poder. Seleuco e Ptolomeu. Né? Exatamente, Seleuco e Ptolomeu, que se mantêm no poder, sendo um do Reino do Sul, como Ptolomeu, e Seleuco no Reino do Norte. Porém, eu não vou abordar toda essa questão do contexto histórico, porque eu quero fazer uma aplicação, um outro viés interpretativo para o contexto espiritual. Porque o Reino do Norte e o Reino do Sul, independente do seu contexto literal da interpretação, eles trazem consigo uma aplicação espiritual, uma guerra espiritual que existe entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, aonde o Reino do Norte ataca, o Reino do Sul revida, e aí um vai para cá e um vai para lá, e começa uma disputa entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Só que dentro da mentalidade hebraica, o norte e o sul, eles são usados como totalidade. Só para vocês terem uma ideia, eu vou usar apenas um texto, nosso tempo é muito curto, mas em Salmos, lá no capítulo 88, deixa eu só verificar se é 88 mesmo, Salmos, no capítulo 89, perdão, 89, verso 11 e 12, ele diz assim, olha, teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundastes, o norte e o sul, tu os criastes. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. Enfim, o norte e o sul. O norte e o sul eram usados como referência na época para representar a totalidade do mundo, em seu contexto total.
Então, uma das aplicações espirituais aqui, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, ou seja, de algum lugar do mundo, se levantaria o chifrinho aí, tanto do Norte quanto do Sul. Porém, curiosamente, a narrativa do texto bíblico, ela segue a narrativa dizendo que se você pegar tanto o Reino do Norte e o Reino do Sul de forma individual, assim, separada, você tem uma aplicação específica para eles, que, inclusive, acaba seguindo também um viés histórico. O Reino do Norte, ele sempre foi apresentado na Bíblia como sendo de onde viria o mal, viria a destruição, como, por exemplo, até Babilônia é representada como vindo do Reino do Norte, vem descendo e destruindo e levando tudo consigo. Você tem o Reino do Norte entrando em ação como sendo um poder eclesiástico, religioso, que se coloca, vamos dizer assim, uma autoridade que se coloca no lugar de Deus. Querem usurpar o lugar de Deus. Exato, ela se coloca no lugar de Deus. E o Reino do Sul, então? O Reino do Sul, ele passa a representar agora o outro lado, onde busca usar mais a razão, uma filosofia, uma ideia de pensamento, aonde, dentro desse viés interpretativo, eles não tentam tomar o lugar de Deus, mas tentam usar a razão como Deus. É um humanismo cético, se eu posso assim dizer. Eles rejeitam a Deus. Eles rejeitam a Deus, Ateísmo, rejeitam esse viés, que pode ser representado pelo o próprio Egito. O Egito era chamado assim, O Egito, né? eles tinham esse... por exemplo, quando Moisés vai libertar o povo? foi lá conversar com o faraó para libertar o povo, ele fala, quem é esse Deus para que eu dê ouvidos a ele? E Babilônia, curiosamente, querendo usurpar o lugar de Deus, Nabucodonosor teve a visão de uma estátua dividida em metais, ou seja, cada metal tinha um reino. O que ele fez na estátua seguinte? Construiu uma inteira de ouro. Fala, não tem esse negócio de Deus falar que vai acontecer. O que vai acontecer aqui é o que eu quero que aconteça. Então, o Reino do Norte e o Reino do Sul, eles têm representações simbólicas no texto que são marcantes na narrativa e que apresentam, sim, essa luta existente entre eles. E quando a gente avança na narrativa, a gente percebe pela narrativa do texto, tá? Não dá para ler, senão teria que ler todo Daniel capítulo 11. O Reino do Norte, ele proferiria coisas contra o Altíssimo lá a partir do verso 36, se não me falha a memória, né? A partir do verso 36 ao 39, ele passa a ter ações que são paralelas e semelhantes ao que o chifrinho faria. Ou seja... O chifre pequeno de Daniel 8, que pequeno. representa o quê? O poder político-religioso romano que se levantaria... representando papal, Roma, né? Roma papal, que se levantaria e teria domínio, então, aí sobre o povo de Deus. Perseguiria e torturaria e, enfim, faria um monte de absurdos. Atacaria a verdade de Deus, né? Exatamente. O ministério de Cristo, Santuário Celestial. Exato. E o detalhe curioso, o Reino do Norte, ele se colocava no lugar de Deus. Ele queria decretar as regras e as leis. E o que aconteceu com o Império Romano, Roma papal, foi justamente essa. Eles substituíram a lei de Deus pelas suas próprias leis, se colocaram no lugar de Deus e o povo tinha que confessar pecado para quem? Para Deus. Confessa para o líder que foi estabelecido, para o Papa. Então, eles destinaram, assumiram a posição e o lugar de Deus. Então, o Reino do Norte, ele identifica o quê? Um poder, uma autoridade que quer substituir a Deus, que foi de onde se levanta o chifre. Pastor Diego, para finalizarmos aqui, Daniel 11 ainda... 40 a 44. Como é que fechamos? Me senti agora como Daniel na cova do leão. Parte difícil. Detalhes, muita coisa. O capítulo 11 é bem complexo, né, na maneira como é narrado. E, de fato, torna a interpretação, assim, com muitas portas abertas, né, para que os estudiosos interpretem de diversas maneiras, né? Rapidinho, só um detalhe. Eu acabei não citando, mas a partir do verso 5, a construção do capítulo 11 de Daniel muda do restante. Verdade. Ele se divide em subseções, palavras se repetem, dando a possibilidade dessa interpretação simbólica para todo o texto. São 6 blocos, né? E o sétimo Exato. É isso aí. Tá apresentando. E o sétimo é que ele vai falar agora. Na verdade, só sendo bem objetivo mesmo, né? Os versículos 40 ao 44, ou melhor, até o 45, eles são uma síntese daquilo que foi narrado anteriormente, né? Mas uma síntese que mostra o desfecho final dessa história. Então, nos versículos anteriores, né, que o pastor Lucas falou, 5 a 39, mostra um conflito intenso entre o rei do norte e do sul. Alguns entendem como sendo algo real, né, reis mesmo, e ele expôs aí um sistema por trás disso aí. Só que como é que a gente pode entender esse desfecho final, no meu ponto de vista? À luz da literatura de Daniel mesmo. Se a gente faz um paralelismo entre os capítulos 2, 7, 8 e o capítulo 11... a gente vai entender que no final da história humana haverá uma união, né, de uma força religiosa. Apocalipse 16 também. Também, né, fazer uma força religiosa
com uma força mais, assim, Humanista, humana, né? E aí eu vou fazer, assim, alguns comentários rápidos, porque diz assim, olha, no versículo... nos versículos, né, entre 40 e 45, mostra que o reino do norte demonstra sua força, né, contra o reino do sul. Ele ataca, depois é atacado, mas ele é mais forte. E às vezes há uma certa resistência, mas no final das contas, o reino do sul vai ceder, né, simbolizado aqui pelo Egito, a Líbia e a Etiópia, Exato. vai ceder e vai acompanhá-lo até o momento em que ele se acampa, de acordo com o versículo 44, entre os mares, que seria exatamente a região onde Jerusalém se encontra, né, onde está ali simbolizando o povo de Deus. Ou seja, Daniel está descrevendo num tempo em que havia um ataque intensivo a Jerusalém. Ele está descrevendo exatamente o que aconteceria no final da história humana com o povo de Deus. Nesse paralelismo entre o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 11, a gente nota que esse período dos versículos 40 a 45 simboliza exatamente o ataque final dessas forças para confrontarem o povo de Deus, aquilo que o Apocalipse descreve como Armagedon, mas que não será exatamente lá em Jerusalém, mas é um conflito que envolve o domínio do ser humano. Né? Apesar do norte, né, simbolizado, né, como o rei do norte, mas essa força religiosa, essa ideia, esse pensamento, tem muita força de persuasão, mas o texto deixa claro que ela não vencerá no final o povo de Deus. Perderá. Né? Ela perderá. Eu entendo então que à luz desse contexto geral de Daniel, que é possível entender o significado dessas coisas, e compreendo que o rei do norte com o rei do sul simbolizam então a força religiosa, né, o poder religioso deturpado, misturado com o poder político. E aí, para finalizar, a gente nota no decorrer da história que isso aconteceu, foi muito danoso para aqueles que queriam ser fiéis, e o Apocalipse deixa bem claro que isso vai acontecer no tempo que nós estamos vivendo, né, o tempo do fim. Porque haverá, então, essa tentativa, independente se tem uma visão de esquerda ou de direita, mas de unir, né, a religião com as vertentes políticas, independente se é no Ocidente ou no Oriente, com o propósito, né, de perseguir, né, o povo fiel de Deus. Mas a Bíblia descreve que, do mesmo jeito que os reinos foram destruídos com a pedra sem auxílio de mãos, do mesmo jeito que o Filho do Homem se levantou para julgar, né, todos aqueles animais e o chifre pequeno, e do mesmo jeito que o sacerdote, né, ou o príncipe dos exércitos, né, venceu a batalha contra o chifre pequeno no capítulo 8, assim também não haverá quem socorra esses poderes que pelejarão contra o povo de Deus, porque Deus mesmo é quem vai socorrer. E é isso aí, eu acho que no próximo episódio, vai ter mais detalhes de como isso vai funcionar, tá bom? Amém. E o que o pastor Diego explicou aqui, de novo, a gente já falou disso outras vezes. Se pegar um livro de história geral, a gente vai visualizar exatamente isso. Exatamente. O poder espiritual sempre tentando, e durante muito tempo conseguiu, estar acima do poder temporal, inclusive confirmando alguns poderosos, né? Até, por exemplo, a quebra que o próprio Napoleão vai fazer quando ele mesmo coloca a coroa na sua cabeça, mas aí já está bem mais perto da gente aqui do ponto de vista da história. Sim. Então, quem estava duvidando, volta aqui o vídeo depois que acabar, Sim. né? Vai lá para um livro de história e veja exatamente essa descrição feita. É verdade. Pastor Celino, com aquele seu poder de síntese inigualável, em 30 segundos, como é que a gente pode fechar aqui o nosso programa? A visão do capítulo 10 de Daniel e 11 e 12 também é basicamente uma só. Um grande conflito entre o bem e o mal. Semana que vem a gente vai concluir o entendimento dessa visão. No entanto, ficou claro com a exposição de que Deus tem poder, é soberano e a vitória está em suas mãos. Então nada temos a temer. Creia. O Deus que rege a história, ele está cuidando de cada um de nós. Ele tem um plano para nos resgatar desse mundo de dor, de sofrimento e de confusão. Daniel 11, inclusive, mostra exatamente isso. A intervenção de Deus como vitorioso. Que Deus seja vitorioso na sua vida também. Não deixe de entregar seu coração a Ele. Porque Ele tem todo o poder. E Ele ama você. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque hoje pudemos estudar um pouquinho de maneira introdutória, esse tema tão rico, tão vasto. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa iluminar nossa mente, nosso coração, purificar nossa mente, nosso coração, e nos dar, ó Deus, o poder
para vencermos as batalhas espirituais de cada dia. Amém. Aceita nossa adoração, nossa entrega, porque nos rendemos a Miguel, o grande príncipe, que é Jesus Cristo. Em nome dele suplicamos. Amém. Muito bem, esse foi o nosso tema de hoje aqui do curso Bíblico Interativo. Muito obrigado a você que nos acompanhou, tanto pela rádio ao vivo 99.9, como também aqui no YouTube, no canal Adventistas ACSR. Semana que vem, 4 da tarde, estaremos de volta aqui. Esperamos por você. Uma ótima semana a todos. Você ouviu o curso Bíblico Interativo Profecias de Daniel.